gente, consultora materna infantil. Seja muito, muito bem-vinda a mais uma live, mais uma oportunidade para estarmos juntas, né? Dessas lives, todas essas lives que estão acontecendo diariamente aqui no perfil, elas têm o objetivo de te trazer mais clareza sobre a atuação da consultora materna infantil, né? O que faz a consultora materna infantil, quais são as atribuições da consultora materna infantil, como que ela atua, né? Quais são todas as possibilidades dessa linda atuação que nós podemos ter, né? Então, seja muito, muito, muito bem-vinda. Se é a primeira vez que você está chegando por aqui, né? Eu sou a Aline Del Corvo, eu sou enfermeira e consultora materna infantil. E nesse perfil do Instagram, eu ensino profissionais da saúde a triplicarem a renda da atual hora trabalhada, atuando através da consultoria materna infantil. Caso você não saiba, estão abertas as inscrições para a Semana da Consultora Materna Infantil, um evento 100% online, completamente gratuito, que vai acontecer nos dias 2, 4 e 6 de dezembro, né? Para se inscrever é muito fácil, basta você clicar no link da bio no meu perfil, né? Fornecer o seu melhor e-mail de cadastro. Na página seguinte, você é direcionado para uma página de obrigado, onde você tem a possibilidade de entrar para o grupo do WhatsApp. É muito importante que você entre para o grupo do WhatsApp, porque é nesse grupo que será entregue todas as informações sobre o evento e também o link das aulas será entregue através desse grupo. Então, quando você acessar a primeira página, forneça o seu e-mail para inscrição e não se esqueça de aguardar a abertura da segunda página para entrar no grupo do WhatsApp. Combinado? E hoje, especialmente hoje, eu vim trazer um assunto muito interessante aqui para vocês. Vou colocar o tema dessa live aqui nos comentários e já vou reproduzir a minha tela aqui para que vocês saibam, né, quem estiver chegando depois, saibam exatamente qual é o tema dessa live, né? Então, expanda o seu escopo de atuação com a consultoria materna infantil. Muitas pessoas às vezes me perguntam, né? Ah, mas eu tenho tal profissão, eu posso ser consultor materno infantil? Ah, mas eu atuo com gestantes fazendo X atribuição, eu posso ser consultor materno infantil? Ah, mas eu nunca atuei com mães e bebês antes, eu posso ser consultor materno infantil? Então, o objetivo de todas essas lives é trazer clareza com relação à sua atuação, tá? Então, vamos começar a falar aqui sobre o conteúdo que eu preciso trazer para que você entenda mais sobre essa possibilidade, tá? Então, em primeiro lugar, eu preciso te dizer que a consultoria materno-infantil, ela permite, né, um contato muito mais próximo entre você, profissional da saúde, e entre a família, do que quando você está atuando em hospitais ou em clínicas particulares, tradicionais, né? Porque a consultoria materno-infantil, ela te dá a possibilidade de estar muito mais próximo do paciente, né? E como é que se dá, então, essa atuação? Eu vou detalhar para você como que isso vai acontecer, para que você tenha clareza dessa efetividade, tá? Então, para que a gente possa comparar as duas atuações e você entenda exatamente como se torna muito mais efetiva a sua atuação através da consultoria materno-infantil, sendo você enfermeira, nutricionista, fonoaudióloga, fisioterapeuta, doula, educadora perinatal, né? Ou então que você é uma mulher interessada em ajudar outras mulheres, né? Para que você entenda com profundidade mesmo, né? Qual é a diferença da atuação básica dentro de uma unidade de saúde e a atuação de uma consultora materno-infantil dentro de vários assuntos que a gente pode discorrer com essas, dentro das várias abordagens que a gente pode ter com essas famílias, tá? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, na consultoria materno-infantil, a gente tem mais tempo para entender a realidade das famílias. Como assim, Aline? Nos ambientes hospitalares, as interações com os pacientes geralmente são rápidas, né? Eu fui enfermeira hospitalar por 10 anos. E eu, como enfermeira de uma unidade hospitalar,
Eu era responsável, então, por uma equipe de auxiliares técnicos de enfermagem e estes eram responsáveis por X números de pacientes, certo? E eu também era responsável pela equipe de auxiliares técnicos de enfermagem e pelos pacientes. Eu tinha ali a minha rotina de ter que passar visita em todos os pacientes pelo menos uma vez por dia, certo? Então, com que frequência eu entrava dentro daquele quarto para conhecer, para fazer a anamnese daqueles pacientes? Então, eu tinha minha rotina de SAI, eu tinha minha rotina de evolução dos pacientes, mas a profundidade com que a gente executa os nossos cuidados, com que a gente entende a realidade daquela família, né? É muito mais superficial do que numa consultoria materno-infantil, tá? A gente tem uma alimentação de tempo quando a gente atua dentro do hospital, quando a gente atua em clínicas particulares, né? Ou então, às vezes não é nem tempo, é a necessidade de atender muitos casos em sequências. Quantas vezes dentro do hospital a gente tinha falta de outros profissionais e eu tinha que cobrir outras unidades, né? Isso é uma realidade. Ah, mas perante a legislação, gente, vamos falar do que é real, né? Eu tinha que cobrir, às vezes, 2, 3 setores, cuidar de 60 pacientes, né? Com que qualidade eu passo visita em 60 pacientes? Entende? Dá para entender a realidade das famílias? Você passando visita em 60 pacientes num plantão de 12 horas. Se é num plantão de 6 horas, então nem se fale, né? Então, há uma forte ênfase nesse sistema de trabalho na resolução de problemas imediatos, não é assim? Sem muito espaço para discutir questões emocionais com o nosso paciente, culturais ou sociais que impactam na saúde. Então vamos falar de aleitamento materno, por exemplo. Eu, quando era enfermeira de um alojamento conjunto, a minha atuação como enfermeira assistencial na amamentação das mulheres era muito rasa, né? Eu, como enfermeira, cuidando de um alojamento com 35 binômios, com qual profundidade eu poderia ser útil com uma mulher que estava tendo dificuldades ali na amamentação, né? Então, a estrutura da instituição que eu trabalhava já tinha um ambulatório de aleitamento materno. Então, qual era a minha posição? Era acionar a equipe de amamentação para vir ajudar essa família. Mas essa equipe de amamentação hospitalar, quantos outros pacientes eles também tinham que passar visita, né? Então, é um atendimento exclusivo? Também não, né? Também acaba sendo superficial, muito mais profundo do que a minha atuação como enfermeira do andar. Mas também superficial porque essa atenção da enfermeira do ambulatório de amamentação era dividida com outros pacientes, certo? Agora, comparando essa atuação do profissional com um profissional materno-infantil, ó. Um profissional pode se dedicar com tempo de qualidade para cada família, ouvindo as suas histórias, ouvindo as suas preocupações, ouvindo as suas necessidades, né? Os atendimentos, eles são personalizados, eles são individualizados. Então, por exemplo, uma questão muito básica, né? Quando uma família ela entra em contato solicitando um orçamento para um curso de gestante, a primeira coisa que um consultor materno-infantil precisa fazer é ouvir por qual razão ela busca um curso de gestante, quais são as questões que a levam a buscar um curso de gestante, né? Porque distribuir portfólio, gente, de uma consultoria de um curso de gestante é muito fácil. Isso é mais do mesmo. Muito profissional faz isso, tá? Só que você precisa se diferenciar. Por qual razão aquela mulher está procurando um curso de gestante, né? Às vezes ela nem sabe o que é um curso de gestante, ela só ouviu falar ou ela viu uma influencer fazendo um curso de gestante e surgiu ali uma dúvida do que pode ser uma consultoria, um curso de gestante na gravidez, o que aborda, né? Mas ouvir o que essa mulher tem a dizer, quais são as inseguranças, quais são os medos dessa mulher, para que de fato a gente ofereça um serviço personalizado, é muito importante. É isso que elas querem, é isso que a mulher moderna quer, né? E você, como uma consultora materno-infantil, você precisa ter clareza do que o seu público-alvo quer para oferecer um serviço de muita qualidade, tá? As consultas e os cursos são personalizados, podem ser realizados a domicílio, podem ser realizados em consultórios ou clínicas credenciadas, né? Em parcerias com outros profissionais, permite um diálogo aberto e contínuo.
quando eu sou uma nutricionista, uma enfermeira de um alojamento conjunto e eu passo visita ali na maternidade, né? Eu posso ter um diálogo aberto com minha paciente? Eu tenho tempo hábil num plantão de 12 horas para simplesmente ouvi-la, né? E deixar ela falar sobre todas as inseguranças, todos os medos que ela tem com relação ao aleitamento materno? Eu não tenho tempo hábil para isso. Ao contrário, quando a paciente começa a falar demais, dá uns 5 minutos de dizer, meu Deus, ainda falta 40 visitas para eu passar. Não é assim? Eu sei que é assim que a nutricionista se sente, que a psicóloga sente, que a enfermeira sente, não é? Eu já estive aí, eu fui enfermeira hospitalar por 10 anos, e 10 anos de maternidade, né? Eu sei bem como que é essa realidade, tá? Já na consultoria materno-infantil, a gente consegue oferecer um trabalho mais individualizado, né? A gente cria um espaço seguro para que a família se manifeste, para que a família diga quais são as inseguranças dela. E é por isso e por outras razões é que como consultora materno-infantil a gente tem chances de crescimento, né? Porque a gente encanta o nosso público através do nosso trabalho, tá? Então é muito importante que você tenha clareza dessa possibilidade e da forma como você vai atuar como consultora materno-infantil. Certo? Experiência ao entrar no ambiente familiar. Como que você, então, expande o seu escopo de atuação com a consultoria materno-infantil. Esteja você onde estiver, viu, profissional da saúde? Então, vamos de novo comparar a assistência hospitalar ou numa clínica, seja lá onde você estiver trabalhando, e numa consultoria materno-infantil domiciliar ou numa clínica, mas de uma forma exclusiva, que é como você vai trabalhar daqui para frente, tá? Nos ambientes hospitalares, a relação profissional e paciente em um ambiente impessoal, né, como consultório, enfermaria, é um cenário meio que intimidante, ele é desconfortável. Primeiro porque muitas vezes a paciente não está isolada num quarto privativo, não é assim? Muitos dos hospitais são enfermaria. Muitas das pacientes estão hospitalizadas ali no pós-parto, numa unidade em que ela divide o quarto com uma outra mulher e às vezes com outras 3 mulheres, não é assim? Onde eu trabalhava, que era 100% SUS, as unidades de enfermaria eram 4 mulheres por quarto, né? Então a gente tinha 35 pacientes, só que todas remanejadas ali, eram quartos com 4 leitos e um leito de isolamento, né? Então, essa é a grande realidade. Então, quando você passa a visita para essas mulheres, para entender um pouquinho, né, o que você pode ser útil, ela não se sente à vontade porque ela não está ali num ambiente privativo. Ela está desconfortável porque ela precisa te dizer brevemente o que ela está passando, né? No mesmo ambiente com outras pessoas que ela nunca viu na vida, né? Então, isso é uma coisa que impacta muito. Agora, quando você é uma consultora materno-infantil e você vai até o domicílio dessa mulher fazer esse atendimento, ou quando você vai até o domicílio dela fazer um curso de gestante, uma assessoria em massagem Chantala, uma assessoria em higiene natural, né? Seja lá a técnica que for dentro do escopo de uma consultora materno-infantil, você está indo até essa mulher, né? Você está no espaço dela em que ela se sente segura para falar sobre todas as inseguranças, todos os anseios, onde ela se abre para dizer a você todas as inseguranças que ela tem e o que ela está buscando através do seu trabalho, né? Isso faz com que ela tenha uma experiência muito melhor, né? Através do seu trabalho. Então, você, como profissional, também acaba tendo uma melhor resolução daquela questão em que você quer resolver, né? Então, quantas vezes, dentro do alojamento conjunto, você observa uma anormalidade no aleitamento materno? Né? Só que a mulher, ela tá com a atenção dela desviada por uma série de questões ali que envolvem aquele ambiente que é estranho para ela, que é uma maternidade sendo dividida ali um quarto com outras mulheres e outros bebês e os familiares das outras mulheres, né? Assim,
Aí você dá uma conduta, você orienta alguma questão de pega e posicionamento, enfim, tô aqui alucinando uma situação para que você me entenda. Ela pode não absorver esse conhecimento com tanta clareza, porque ela tá num ambiente que não é dela. Ela pode estar distraída com alguma outra questão. Então, a efetividade da sua orientação, ela pode ser prejudicada. Então, você pode não ter aquela questão resolvida. Agora, quando você entra no ambiente familiar dessa mulher, em que ela está à vontade, em que ela está permissiva para suas orientações, você colhe um resultado mais proveitoso da sua conduta, entende? Então, nossa atuação como consultora materno-infantil, a gente sente um melhor resultado do nosso trabalho. E isso faz com que a gente colha feedbacks positivos. E isso faz com que nós nos sintamos, então, profissionais de excelência, né? A gente se sente reconhecido, a gente se sente valorizado, a gente não se sente um robozinho de hospital que tem que passar visita, tem que fazer obrigação, e ninguém tem resultados com o seu trabalho, porque o tempo todo, dentro de uma rotina hospitalar ou de uma rotina clínica, você precisa seguir condutas e protocolos que alguém lá de cima manda você seguir, não é assim? Não é assim que você se sente hoje, no local que você atua, né? E aí a gente vai sempre no automático, resolvendo várias questões, e a gente não se sente útil com o passar do tempo. A gente não colhe resultados. E isso é uma coisa que, com o passar dos anos ali naquela mesma atuação, como que você se sente como profissional, né? Então, eu falo até por mim. Quando eu comecei a atuar como consultora materno-infantil, claro, o dinheiro que caiu na minha conta nos meus primeiros atendimentos, eu fiquei vislumbrada. Eu nunca mais consegui desver a primeira consultoria de amamentação, o primeiro curso de gestante que eu recebi o dinheiro na minha conta. Eu fiquei passada, porque eu demorava 2 dias para receber aquele dinheiro dando plantão, o que eu recebi em 2 horas de atendimento. Mas não foi só isso. Né? O dinheiro, naquele primeiro momento, é uma coisa que me chamou muita atenção, mas não foi só o dinheiro do atendimento que me despertou para eu, de fato, me tornar uma consultora materno-infantil e querer essa área para o resto da minha vida. Não foi só a questão financeira, foi a questão de fato, me sentir útil para esse público que eu atendo, né? Justamente por conta disso, tá? E é esse sentimento que eu quero que você carregue com você também. É por isso que a nossa área, ela é linda de se atuar, tá? Vamos lá, vamos continuar aqui nesse raciocínio. Construção de vínculos de confiança, né? Mais uma vez, eu vou fazer a mesma análise. Eu quero que você me acompanhe aqui, tá bom? Qualquer dúvida, me coloque aqui nos comentários que eu vou resolvendo aqui com vocês, tá? No ambiente hospitalar, como que a gente constrói vínculo no ambiente hospitalar? No ambiente clínico, como que a gente constrói vínculo, né? A relação entre profissional e paciente pode ser marcada pela postura do profissional. Eu parecia um robô naquele hospital, né? Ainda usava o saltinho, né? Oi, bom dia, tudo bem? Eu sou fulana, enfermeira. Eu vim aqui saber como é que você tá. Você tá no 2º dia pós-parto, né? Tá amamentando seu bebê? Como é que tá o sangramento pós-parto? Parecia um robô. Eu tinha já a minha fala ali, o que eu tinha que falar, né? Olhava a mãe, olhava a mama, olhava os pontos, olhava o sangramento puerperal, olhava o bebê. Eu já tinha ali uma fala direitinho. Gente, eu era um robô. Né? Não dava tempo de criar vínculo com as mulheres, né? Então, existe dentro da nossa rotina, dentro da sua profissão, e eu tenho certeza que você, né, sendo uma enfermeira, uma nutricionista, uma fisioterapeuta, uma fonoaudióloga que atua dentro de instituições, você, com o passar dos meses e dos anos, você também vai se tornando um robô ali dentro daquela atuação. É muito difícil você conseguir construir vínculos de confiança com as pacientes que você está passando visita, que você está avaliando ali, né? Então, os pacientes, eles se sentem mais um número, o que dificulta ainda mais a criação de um vínculo de confiança, né? Então, se você passa a se sentir um robozinho atendendo ali os seus pacientes, você pode ter certeza que o dia que você sair de um quarto e falar, meu Deus, eu parecia um robô agora, o paciente sentiu, né? Exatamente o mesmo com relação à sua postura, tá? Agora, na consultoria materno-infantil, como a consultora é vista como uma aliada, como uma parceira, né?
a gente não existe essa visão, porque é tudo muito individualizado, não existe pressa no nosso atendimento, lembra? A gente é muito bem remunerado para estar ali, para prestar aquele atendimento. Lembra que a gente triplica a renda da sua hora trabalhada atual, né? Às vezes quadruplica, às vezes até multiplica por 5, por 6 a sua hora trabalhada, depender do valor que você ganha por hora, né? Eu ganhava 25, 28 reais por hora trabalhada no plantão, né? E na consultoria materno-infantil, nossa senhora, né? Eu ganho hoje de 180 até 500 reais por hora. Então, por isso que esse número oscila a depender da prestação de serviço, certo? Então, considerando esse valor, a gente vai para casa do cliente sem pressa para sair, porque você está sendo muito bem remunerada para que esse serviço seja muito bem efetivo, para que a mulher colha os resultados do seu atendimento e que você saia de lá também, né, com feedbacks positivos. E assim, a gente tem então uma escuta ativa, a gente ouve essa mulher, né? Não é aquele robozinho de hospital, igual era a enfermeira Aline hospitalar, né? E aí a gente estabelece uma relação de vínculo, de confiança, né? A gente tem uma interação com essa paciente. A gente não só se limita à prestação de serviço do que ela te contratou, mas a depender da prestação de serviço, né? Quem é aluna do FCMI sabe disso, a gente cria um vínculo com essa mulher também no pós-parto, né? Acompanha essa mulher pelo WhatsApp muitas vezes. Então, por exemplo, quando é assessoria Chantala, quando é assessoria de higiene natural, quando é consultoria de amamentação, quem é aluna FCMI sabe, nós acompanhamos, né, essa mulher via WhatsApp pelo menos ali de 7 a 10 dias, né? Então, a gente cria vínculo. Isso é muito bom, porque quando a gente cria vínculo, a gente colhe feedback da nossa atuação, né? Essa mulher, ela te divulga para outras pessoas, né? E a gente sente aquela satisfação de que o nosso trabalho está sendo muito bem executado. Então, a título de saber que você está fazendo bem, a título de ser reconhecida, de ser valorizada, que é tudo aquilo que a gente sempre quis quando a gente se graduou, quando a gente buscou uma formação, mas que depois que você vai para a área de trabalho, né, para o mercado de trabalho, você se decepciona logo depois dos primeiros meses e você vê que não era nada daquilo, você se reencontra na consultoria materno-infantil, tá? Então, é muito interessante quando a gente escolhe esse caminho da consultoria materno-infantil e consegue, então, se deparar com esse tipo de situação, tá bom? Abordagem holística e personalizada. De novo, a gente vai fazer essa associação, né? No ambiente hospitalar, a atuação é frequentemente focada em questões técnicas ou físicas, como tratar uma mastite, por exemplo, né? Ou verificar o ganho de peso do bebê, deixando de lado aspectos emocionais, aspectos sociais. Quem me segue aqui mais tempo no Instagram vai lembrar, olha, eu já me ajeitando aqui na cadeira, né? Vai lembrar da situação do Plasil, que eu sempre conto aqui pra vocês, né? Quando eu fiz o meu curso de auriculoterapia, eu fiquei muito feliz, porque o professor, eu tenho enxaqueca crônica, já há muito tempo, eu descobri recentemente não, já faz uns 2 anos, hipertensão intracraniana, então eu sempre tenho crises de enxaqueca, especialmente no meu ciclo menstrual. Mas na época que eu fiz o curso de auriculoterapia, o professor, eu tava com enxaqueca na época, e o professor agulhou alguns pontos aqui na minha orelha e falou que eu ia melhorar da dor de cabeça. E, gente, eu saí da aula sem dor de cabeça, foi fantástico. Eu fiz um tratamento de aurículo e eu fiquei meses sem ter dor de cabeça. Eu fiquei muito encantada mesmo. Eu fiz o curso de auriculoterapia só para descobrir o tal do ponto neutro para fazer o furo de orelha em bebês. Foi por isso que eu fui fazer o curso. Que a formação que eu fiz de furo de orelha não ensinava o tal do ponto neutro. Então eu fui buscar uma capacitação fora. Por isso que eu falo que eu sou doida dos cursos, porque eu já fiz muitos cursos de capacitação. Mas, resumindo aqui a conversa para você saber, eu saí do curso com um protocolo para aumento de produção de leite. E eu era enfermeira assistencial hospitalar. Mas nessa época eu já era responsável pelo banco de leite.
E daí era uma festa do caqui lá no hospital com Plasil. Não sei se você sabe, mas o Plasil é um remédio para náusea que tem como efeito colateral poder colaborar com o aumento de produção de leite em mulheres, né, que estão na fase de amamentação. E lá no hospital, infelizmente, davam muito Plasil para as mulheres nessa fase aí da amamentação. E aí eu falei para os pediatras, reuni alguns pediatras, eu falei, vamos fazer um acordo, eu banco todo o material, mas me deixa, eram 2 paredes, né, de alojamento conjunto. Vocês, nessa parede aqui, vocês continuam dando Plasil. E desse lado, deixa eu fazer auriculoterapia em todas elas, e aí a gente vai avaliar, né, de que lado, né, teve melhor resultado, enfim, mas deixa eu tentar com o protocolo da auriculoterapia, estimular a orelha dessas mulheres para a melhora da produção de leite do jeito que vocês querem. E, gente, 15 dias depois, esses pediatras se reuniram e me chamaram numa sala e fizeram assim, Aline, quanto que é esse material da auriculoterapia que a gente vai comprar para te ajudar? Você consegue aplicar em todo mundo? Porque o Plasil, quando você para de tomar, né, faz efeito rebote, diminui a produção de leite. E outra coisa, ele promove efeito extrapiramidal, não sei se você já ouviu falar, mas uma porcentagem das pessoas tem alguns efeitos meio estranhos, né, quando faz uso do Plasil. E no puerpério não é legal ficar fazendo uso de medicações para aumento de produção de leite. Se você é uma consultora de materno-infantil, ou se você quer se tornar, ou se você só trabalha com amamentação, ou se você quer trabalhar só com amamentação, já deixa isso registrado, né? Plasil é uma medicação que alguns obstetras e pediatras prescrevem, né? É um galactogogo medicamentoso. Mas de verdade, ele faz efeito rebote depois, ele diminui a produção de leite quando para, e fora o risco de efeitos extrapiramidais. Então, nós consultores que estudamos estudos científicos, a gente não recomenda o uso de Plasil. A gente entra com outras técnicas naturais, que tem a ver com esse tópico número 4, abordagem holística e personalizada. Então, assim, dentro de uma rotina maluca de hospital, gente, é quase que impossível uma enfermeira dar conta de passar a visita, fazer SAI, pedir medicamento, dar conta de equipe de enfermagem e ainda sair fazendo auriculoterapia. Eu fiz isso num período em que a maternidade estava vazia, a gente estava com um problema de neonatologista, o hospital que eu trabalhava era público, o hospital público vive com um problema de falta de médico, tanto que depois foi terceirizado a parte da UTI neonatal e dos neonatologistas, até que depois a maternidade fechou de vez na época da pandemia, enfim, e foi por isso que depois eu exonerei do cargo público, inclusive, né, porque eu fiquei bem decepcionada com tudo e eu já era consultora materno-infantil e aí eu acabei saindo mesmo. Mas o que eu tô querendo dizer com tudo isso? As terapias holísticas funcionam e funcionam muito que bem, especialmente para o público materno-infantil. Só que quando você trabalha em ambientes hospitalares e clínicos, existe muito preconceito com relação a tudo que é holístico, com relação às PICs, que são as práticas integrativas e complementares. Agora, quando você é consultora materno-infantil, quem é que manda na sua atuação, se não você? Né? Porque você atende a domicílio, ou em espaço próprio, ou em parceria com algum profissional. Então, você é livre para poder usar de práticas integrativas que são regulamentadas pelo Ministério da Saúde. Porque a auriculoterapia é uma prática que tem o olhar do Ministério da Saúde, assim como os óleos essenciais também, e assim como várias outras técnicas, tá? Que, inclusive, quem é aluna do FCMI sabe que eu ensino a auriculoterapia e o uso dos óleos essenciais para o público gestante, as puérperas, porque contribui muito em diversas questões da fase gravídica puerperal, tá? Então, vale muito a pena, sim, aprender sobre essas técnicas e personalizar essas técnicas para o nosso público. Agora, se você é uma mulher que já trabalha com terapias holísticas, você tá com o pezinho já para trabalhar como consultora materno-infantil. Utilizar de todas essas ferramentas que você já dispõe, que você já conhece, né? E aprofundar os seus conhecimentos para oferecer isso para gestantes, para puérperas, para bebês, gente, é expandir o seu escopo de atuação com a consultoria materno-infantil e triplicar os seus ganhos da sua hora trabalhada, né? É deixar dinheiro para trás quando você vê essa oportunidade e não aproveita dela, tá?
Vamos lá para o próximo tópico, né, de como expandir o seu escopo de atuação através da consultoria materno-infantil, tá? Você tem a oportunidade de criar mudanças profundas e duradouras, né? No ambiente hospitalar, de novo, vou fazer essa análise aí para que vocês entendam, né? Se você é uma profissional que é enfermeira hospitalar, nutri hospitalar, fisio hospitalar, fono hospitalar, enfim, ou de clínica, né? Para fazer essa análise aí de como é a atuação na consultoria materno-infantil de forma autônoma, né? Dentro do ambiente hospitalar, muitas vezes a intervenção ela é pontual, sem continuidade, sem acompanhamento. Se você está lá dentro de um hospital e você dá uma conduta, como é que você acompanha o resultado da sua conduta depois, meu bem? Você não acompanha, você não colhe o feedback, você não sabe se aquele curso lá que você fez, ó, de aprofundamento, se as pessoas estão tendo um resultado. Isso limita o seu campo de trabalho, limita a sua atuação como profissional. Já na consultoria materno-infantil, não. Você vai acompanhar essa mulher, você como profissional, você expande de uma forma que é imensurável. Porque você acompanha essas pessoas, então você consegue se retroalimentar, né, do feedback das pacientes que você atende, que você dá curso, que você ministra as assessorias, e você vai colhendo esses feedbacks e você vai se aprimorando dentro das devolutivas que elas fazem, né? E isso não tem preço. Então você identifica progressos, você identifica desafios, né, ao longo das etapas, você reforça a confiança dos pais em suas capacidades, você ajuda na prevenção de problemas futuros, como um desmame precoce, dificuldade do sono, problemas alimentares, né? Então você tem a oportunidade de criar mudanças profundas e duradouras na vida desse binômio, né? Então esse acompanhamento que você faz através da consultoria materno-infantil cria um impacto profundo na vida das famílias e duradouro. Não apenas no momento presente, mas na construção de uma base sólida para o bem-estar dessa criança, que hoje é um bebê, mas que no futuro será uma criança e de um adulto depois também, né? E isso não tem preço. É uma delícia você fazer um atendimento e dali 2, 3 anos encontrar essa família no supermercado. É muito bom. Olha lá, enfermeira! Olha lá, a consultora materno-infantil. Eu falo enfermeira porque eu fui enfermeira hospitalar de bairro durante muitos anos e eu já senti isso, né? Trabalhei 10 anos no mesmo lugar. Como o aleitamento materno dentro do ambulatório. Então, eu era frequentemente abordada no supermercado, né? Olha lá, fulana que ajudou você a mamar, não sei o quê, né? E como consultora materno-infantil, eu já encontrei várias famílias também, uma vez no shopping, foi muito legal. Então, você pode colher feedbacks assim também. E é assim que a gente valida que a gente está no caminho certo. E esse validar que a gente está no caminho certo é muito gostoso, porque fala com esse item aqui, ó. Satisfação pessoal e profissional para a consultora. E, gente, às vezes a gente se forma, a gente estuda tanto, e você vai, tá lá trabalhando no CLT ou no concurso, seja lá onde for, e você só queria ter a satisfação pessoal e profissional da sua atuação, né? E às vezes é só você que se reconhece, só você que valoriza o seu próprio trabalho, mas você não tem o reconhecimento das outras pessoas, ou às vezes você não está satisfeita mesmo com aquela atuação, enfim, é complicado, né? Já na consultoria materno-infantil, você gera tanta conexão com as pessoas mais próximas, com as famílias, você desenvolve um sentimento de propósito, porque nós somos mulheres e muitas das consultoras materno-infantil também já passaram pela maternidade, também um dia tiveram inseguranças, né, anseios, dificuldades na amamentação, né, dificuldades ali no primeiro banho do bebê, insegurança com relação à troca de fralda, a roupinha, trocar a roupinha do bebê, a lavar a roupinha do bebê, um medo, um susto.
E nos meus atendimentos, sempre eu conto os perrengues que eu já passei com os meus filhos, né? O Breno uma vez cortou o cabo do notebook, o notebook tava ligado na tomada. Sorte que o moleque tava de Crocs, porque ele cortou com um alicate do meu marido, né? A caixa de ferramenta tava aberta, o Breno foi lá, pegou o alicatão do meu marido e cortou. O Breno devia ter uns 3 aninhos, né? E aí na hora fez um estouro na minha casa, o disjuntor do apartamento caiu. E o moleque podia ter tomado um choque, ter batido as botas, gente, ter se queimado feio, né? Então, assim, tudo isso que foi acontecendo ao longo da minha maternidade, eu fui agregando isso dentro dos meus cursos e você pode fazer a mesma coisa, né? E isso é uma satisfação pessoal, é você impedir que outras pessoas, outras mulheres, outras famílias passem pelos perrengues que um dia você passou, que um dia não te avisaram dos riscos que você correria, né? Por exemplo, o Breno não mamou em seio materno. Eu tive muita dificuldade na amamentação, né? Machucado no peito, desmame precoce, introdução de chuquinha. Eu tinha leite, eu dava, né? A minha rede de apoio dava para ele no copinho de pinga, tudo, mas na forma como eles davam, não foi o suficiente para que o Breno estivesse protegido. O Breno, na vez que foi o meu marido, o Breno bateu a mão no fundo do copinho e se afogou com leite, ficou preto. Meu marido teve que reanimar ele. E aí o meu marido falou: nunca mais, você não me inventa esse negócio de copinho. Eu tomei leite na mamadeira, o Breno vai tomar também. E aí aquilo foi a cereja do bolo pro Breno desmamar. Ele já tava com bastante dificuldade para mamar em seio, porque ele nasceu prematuro. Prematuro é um caso à parte na amamentação, apesar de ser possível, né? E aquilo, entrar com a chuquinha, ele já chupava chupeta, que era um outro agravo. Entrar com a chuquinha foi a cereja do bolo, né? Então, se eu pudesse voltar 14 anos atrás, né? Eu teria feito muita coisa diferente, né? Então é isso, essa contribuição que a gente leva para as famílias, né? Essa satisfação pessoal de, olha, não faço o que eu fiz há 14 anos atrás, né? Então isso é muito legal. Ver os resultados do seu trabalho diretamente, como uma mãe que supera dificuldades na amamentação, ou um bebê que passa a dormir melhor porque você aplicou a assessoria da higiene Chantal, a assessoria da higiene natural, né? Gera uma realização emocional em nós gigantesca, né? A gratidão expressa às famílias alimenta a nossa motivação como consultor materno-infantil, tornando o nosso trabalho muito mais recompensador, né? E isso é valiosíssimo, você pode apostar que é, né? Então, resumindo aqui para você, tá? A consultoria materno-infantil permite que você, consultora materno-infantil, desenvolva uma relação de confiança, proximidade e empatia com as famílias. Você trabalha de forma personalizada, adaptando soluções à realidade de cada cliente. Você experimenta a gratificação de causar um impacto significativo e duradouro na vida das pessoas. E isso, de verdade, não tem preço. Não tem preço mesmo. Antecipei aqui uma lâmina, né? Que eu tava aqui com a minha colinha, tá? Isso é maravilhoso poder ser útil dessa forma na vida das famílias. E para finalizar aqui, uma coisa que eu queria dizer aqui para você é que a consultoria materno-infantil, ela pode ser uma atuação complementar para você, que é enfermeira, que é físio, que é fono, que é doula, que é educadora perinatal, que é psicóloga, que é psicopedagoga, né? Para você que é uma mulher que se conecta com outras mulheres que vivem dificuldades, né? Para você que gostaria muito de ser útil ao público materno-infantil, né? Essa complementação permite que um profissional possa explorar essa atuação como consultora materno-infantil, impactar na vida de outras mulheres, de outras famílias de uma forma muito positiva, sem abandonar a sua atuação profissional atual, né? Então você não precisa deixar de ser enfermeira lá no hospital, você não precisa deixar de ser nutricionista no plantão, você não precisa deixar de ser psicóloga lá onde você atua, você clinica, você não precisa deixar a sua atuação principal. É possível você conciliar a sua atuação principal hoje com a consultoria materno-infantil, né? E você aglomerar as suas atribuições, você oferecer o seu serviço de consultora materno-infantil muitas vezes para o mesmo público que você já atende
né, no seu plano A. Então, pense nisso, considerando tudo que a gente explorou aqui nessa live hoje, né? Tudo que nós abordamos com relação a essa grande oportunidade. Então, se você chegou aqui agora, se você ainda não está inscrita na semana da consultora materno-infantil, ainda dá tempo de se inscrever. As inscrições estão abertas, é gratuito, é online, vai acontecer nos dias 2, 4 e 6 de dezembro, né? Basta você clicar no link da minha bio e fazer a sua inscrição, tá? Faça a sua inscrição para poder aprender a triplicar a renda da sua hora trabalhada através da consultoria materno-infantil. Uma atuação que transformou a minha vida e pode transformar a sua vida também. Combinado? Amanhã eu tô aqui às 1h20. Foi só hoje que a live foi à noite, tá? Mas amanhã e sexta-feira essa live vai acontecer às 1h20. Ela fica gravada para que você tenha a chance de assistir novamente. Mas ela vai ficar gravada por poucos dias. Então, se você chegou aqui no final, já dá uma olhada aqui na gravação para poder assistir toda ela direitinho e não perder o conteúdo que foi abordado, porque senão vai acumular várias lives e você depois vai ficar perdida. Não diga que eu não avisei, tá bom? Avisa suas amigas, compartilha essa oportunidade com outras pessoas, não deixa o pessoal de fora, né? Porque é importante que vocês estejam juntas aí na construção dessa grande oportunidade. É o que eu tava falando para as alunas a semana passada aqui no perfil, né? Nas aulas. É muito importante a gente compartilhar com outras pessoas com relação ao que a gente vem fazendo, até para construir aí na sua região uma equipe de atendimento. Por que é importante isso, gente? Porque numa eventualidade você tem alguém para te socorrer. A profissão consultora materno-infantil, ela existe em várias regiões, mas em inúmeras regiões do nosso país, essa atuação ainda é nova. Ela ainda não existe, né? Tem muitas pessoas que fazem só um curso de aleitamento materno, e eu, com todo o respeito, porque eu também fui essa mulher no início, achando que só um curso de amamentação é o suficiente, eu sou consultora materno-infantil, e não é isso. A atuação da consultora materno-infantil, ela vai muito além do que faz uma consultora de amamentação. A gente oferece um leque muito maior de oportunidades para uma mulher, né? E as mulheres, elas têm sede de conhecimento, elas têm sede de informação. Só que no momento que você estiver ausente, no momento que você não puder atender uma família por X razão, é importante que você tenha parceiros de trabalho aí na sua região, né? Então, convide as pessoas da sua confiança para participar da Semana da Consultora Materno-Infantil junto com você. Dessa forma, você pode constituir parcerias aí na região que você reside. Combinado? Que bom que você gostou, Aressa. Seja muito bem-vinda, tá bom? Um beijo enorme. Eu espero vocês amanhã novamente, tá? Tchau, tchau.